Então, eu vou começar com o Natan, já que ele trouxe primeiro, né? Trouxe primeiro não, trouxe mais recente. Primeiro, né, agradecer a toda a banca pelas ótimas contribuições e elogios, eu fico muito feliz e aliviada. Então, eu vou tentar dialogar. Eu gostei muito, algumas coisas eu já estava nas minhas ansiedades, outras coisas eu tentei botar essas ansiedades no texto e outras realmente eu não tinha pensado. Sobre as questões, eu acho que sobre pensar na ideia de boa-ventura e talvez uma defesa do conhecimento científico e tecnológico se reforçar o poder dominante que envolve essa história toda e essa dicotomia, como tu colocou. E eu acho que a minha ideia, quando eu trago Freire, quando eu trago esse objetivo, é justamente olhar para o conhecimento científico e tecnológico não como algo que a gente precisa alcançar porque é o certo, porque é o que descreve a verdade, mas porque ele traz possibilidades. Porque ele reflete ele se reflete na natureza e na sociedade e nos seus objetos de estudo, né? Afinal, pensando a ciência e tecnologia como uma forma de controlar e dominar a natureza, incluindo as pessoas, de fato tem esse poder de fazer isso. Mas ao invés de tentar olhar para um abandono disso portanto, ok, então esse conhecimento aí tem uma origem colonial, patriarcal e não vai nos servir porque por origem traz esses valores. E o que eu tento é tentar discutir vamos tentar ver o que a gente consegue mudar desses valores, né? Algumas, como até o Pérez trouxe exemplo, a energia nuclear e o estudo do nuclear talvez seja um tipo de coisa que não tem como tirar o domínio, o valor antropocêntrico da coisa, do nível de manipulação e egoísmo humano desse tipo de conhecimento e tecnologia. Mas talvez existam outros que possam ser remixados, entende? Acho que essa ideia de trazer o remix para a ciência e para a tecnologia. Na verdade, essa aproximação com o remix eu só me dei conta preparando a apresentação, assim, mas trazendo essa palavra, de pensar como que a gente pode se apropriar desses conhecimentos para remodelar os seus objetivos e as suas aplicações. Eu acho que isso é um pouco assim da ideia, não é valorizar a ciência e a tecnologia porque elas são as certas, mas reconhecer que elas têm um poder e que esse poder pode talvez ser apropriado. E daí, eu acho que tu traz muito bem, Natan, quando tu diz, tá, mas não é que a ciência e a tecnologia trazem um poder político. Não são, nem na ideia de capital, né? Não são um capital político, nem uma garantia de capital, porque existem outras forças aí que fazem, às vezes, a pessoa tem aquele... Bom, enfim, não precisa entrar no exemplo, mas a pessoa pode ter o mesmo conhecimento, mas se ela ocupa diferentes cargos, dependendo do gênero e dependendo da etnia e origem da pessoa, esse conhecimento vai representar um poder diferente. E eu acho que, então, a minha ideia não é dizer que é o poder político que vai vir junto com o conhecimento, mas o poder político que pode ser conquistado. E daí eu acho que se costura bem com o que o Theo apontou, que ele sentiu falta, que é uma coisa que eu não sabia que eu estava sentindo falta, mas agora que ele falou, eu quero. Que realmente era isso que estava faltando. Como é que é esse próximo passo para esse conhecimento virar um engajamento político coletivo? Porque, sim, de fato, eu fico no primeiro passo individual e eu tento deixar claro que eu sei que eu estou nesse passo, tanto que eu tento lembrar que essas capacidades não vão superar as desigualdades sociais, mas que é um passo que precisa ser falado, né? Que é um passo que a gente precisa olhar, é um passo que a gente precisa discutir e ver como é que a gente consegue dar esse primeiro passo. E daí, o passo seguinte seria como transformar isso num engajamento político para trazer força para essas pessoas, não para ocuparem a mesma força política que, sei lá, hegemônica, mas para talvez construir o próprio poder, construir uma posição, enfim, tensionar. E deixa eu ver.
que mais? Bom, isso é um pouco do que queria falar sobre as primeiras perguntas. Eu acho que quando eu falo daqueles que detêm o conhecimento, eu mantenho genérico mesmo, porque como eu não digo que eu estou fazendo uma discussão do tipo, né, e eu também não uso referenciais que vão falar muito, e o referencial que eu uso, que fala é o Freire, e o Freire tem uma abordagem bem de dicotomia, eu fiquei nisso, né? Então eu mantenho aqueles que têm o conhecimento hegemônico, eu já ponho hegemônico porque não é só o científico e tecnológico, mas eu ponho nesse pacote de os conhecimentos que são considerados mais poderosos e que têm mais valor e que são valorizados. Daí tu pode pensar talvez num capital cultural, daí tu pode pensar em outras coisas que eu joguei dentro disso. Então, sim, eu fico nessa coisa de dicotomia porque onde eu piso para falar de injustiças sociais é Freire. Então, eu fico nessa situação. E quando tu falou do Foucault, eu acho que a ideia era justamente trazer a discussão de dialogar o Esther com outros autores, mesmo que a partir da visão do próprio autor, e só pontuar que justamente o conhecimento não é poder, eles estão relacionados, essa é a ideia. Não é porque não é uma coisa de um, é o outro, né? Não é um espelho, não é a mesma coisa, mas eles existem uma relação muito forte. Acho que essa é a discussão que eu queria deixar. Daí, sobre a pergunta da educação emancipatória, onde ela se encaixa, eu não sei, né? Foi quando eu decidi, não está certo, assim, não sei no sentido de não ter uma resposta certa. Porque quando eu comecei a pensar em Elisa Freire, eu resisti por entender que o tipo de método de educação que o Freire propõe, além de ser bem focado na alfabetização e ser bem assim difícil de pensar ele na escola, apesar de poder, foi um risco, né? Então eu não sei se isso pode dificultar ou como que isso depois pode ser adaptado, mas ou como pode ser talvez assim adaptado e talvez até diminuído, perder força. Mas era para trazer mais essa visão. Então, se cabe numa educação formal se cabe numa educação formal, eu não sei. Que cabe numa educação informal, eu acho que já está mais tranquilo. E acho que o CTA é um bom exemplo dela. Fica o desafio de saber como é que a gente põe isso dentro de sala de aula, se é que é possível. Porque daí também ia reduzir um pouco que uma disciplina de um semestre pode levar a uma consciência crítica. Ao mesmo tempo que pode, daqui a pouco, né? Daqui a pouco pode abrir portas, mas então a educação, a sala de aula formal pode ser parte do processo e ter os passos para que essa consciência seja tomada, mas também é muito difícil porque é muito pouco tempo e pouco tempo para trabalhar. Então acho que essa é a dificuldade. Sobre até o comentário que tu falou de blindar, eu achei interessante, porque de fato eu estava fazendo isso, porque eu estava assim, querendo, não, estava como tu perguntou uma coisa do código aberto, e o movimento código aberto, como software e como hardware, ele tem uma origem acadêmica norte-americana masculina, e isso se reproduz nos movimentos e nas causas que o movimento se encaixa. Então, eu também quis botar e até uma coisa bem salvacionista, né? Se tu vai ler o manifesto do software livre, tem um pouco a ideia de que o software livre vai salvar o mundo e que essa é a solução para os problemas do mundo. Então, acho que eu tentei mesmo buscar esse outro referencial para dizer, olha, eu não estou fazendo isso, eu quero ir além disso. Inclusive, eu até trago um texto do Baixa Cultura que justamente critica essa falta para que também o movimento consiga avançar como movimento. E a outra questão que tu colocou é sobre o trecho da Leila Gonzalez, eu acho acho legal trazer isso, porque é justamente a contribuição do PPG como grande programa, porque isso vem das leituras que eu fiz e várias das coisas que eu trouxe, o próprio Freire e algumas coisas de Bourdieu, vem das leituras que eu fiz nas disciplinas. Então, isso é uma contribuição de como contribuiu, enfim, que as disciplinas obrigatórias do ensino
me ajudaram a construir, me apoiaram também na dissertação.